Senhores, seja bem-vindo a mais uma edição do Olhar Empresarial. Hoje a pauta é mercado de trabalho na terceira idade, com a doutora Caroline Rodrigues. Voltamos em 30 segundos. Hoje eu tenho a honra de receber a doutora Caroline Rodrigues, especialista em geriatria. Iremos falar sobre o mercado de trabalho na terceira idade. O Brasil está cada vez mais experiente. Segundo os dados do IBGE, até 2060 o número de idosos no país irá quadriplicar. Atualmente são 14 milhões, com previsão de 58 milhões em 50 anos. E com o avanço da medicina, mudança de hábito, a expectativa de vida do brasileiro ultrapassa 73 anos de idade. Doutora, seja bem-vinda ao Olhar Empresarial. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa população que, como você falou, está crescendo e merece atenção. Doutora, cada vez mais o brasileiro está mais experiente. Existem políticas públicas para esse público? Na verdade, existem algumas políticas. Ainda são muito incipientes, mas tem começado a ter cada vez mais atenção mesmo a esta população. As políticas públicas estão muito voltadas para a área da saúde, estão muito relacionadas às secretarias de desenvolvimento social em todos os estados. Após o Estatuto do Idoso, em 2013, ser elaborado e ser colocado como lei, teve cada vez mais ganhos. No âmbito do SUS, é muito voltado para a promoção da saúde e o envelhecimento ativo, e também um pouco para a atenção à saúde do idoso, às comorbidades, às doenças prevalentes nessa faixa etária. Temos um exemplo muito interessante, que é o programa São Paulo Amigo do Idoso. O Estado de São Paulo ele confere selo às cidades como Cidade Amiga do Idoso, em que elas vão elaborar programas realmente voltados para essa população em alguns pontos, em que é educação, participação, saúde e proteção. E eles elaboraram realmente, é bem interessante, tem começado por São Paulo, que é uma das cidades em que a população idosa é a maior. Provavelmente chegue aqui. É o que a gente tem que lutar para que chegue em todos os outros estados. É uma iniciativa do Estado de São Paulo, não é nacional. Mas a gente está lutando, a Sociedade Brasileira de Geriatria luta justamente para que isso se torne algo nacional. Doutor, entrando no mercado de trabalho, há uma diferença de produtividade de uma pessoa que tem uma diferença de idade? Na verdade, a diferença de produtividade está mais relacionada à escolaridade. Dados dos Estados Unidos e dados europeus, inclusive saiu na revista The Economist, mostra que quanto maior a escolaridade, maior tempo na vida ativa, no emprego, maior tempo de vida profissional. E isso também vai demonstrar a produtividade do paciente, do idoso, né? Então, os idosos com menor escolaridade, eles vão ter uma tendência a ter menor produtividade. Até porque os com menor escolaridade, eles trabalham mais manualmente. E aí o trabalho manual, o trabalho braçal, existe sim uma queda com o envelhecimento. O que também vai variar de acordo com o tipo de envelhecimento que você possui. Os hábitos ao longo da sua vida, se é mais saudável ou não, vai gerar um envelhecimento mais ativo ou não. E isso é que realmente vai significar se ele vai ser mais ativo, mais produtivo ou não. A dificuldade em relação ao relacionamento dentro desse setor? Relacionamento sempre é uma coisa muito difícil. No mercado de trabalho, em que há diferentes pessoas com diferentes criações e visão de mundo,
né? Então, é muito complicado. Gerações, aí, né? Gerações diferentes, foram criados de maneiras diferentes. Culturas diferentes. Culturas diferentes. Só que o que se percebe é que ainda tem aquele preconceito, né? Então, de que o idoso é mais atrasado, demora a aprender, e isso gera mais conflitos. E estamos percebendo que há uma mudança, estão mudando um pouco essa maneira de pensar. O idoso tem que provar mais que é capaz. Isso é que a gente percebe, que ele tem que sempre ele está sempre sendo testado e provar sua capacidade. Doutora, como os idosos podem se diferenciar nesse mercado? Buscar essa qualificação? A capacitação sempre é imprescindível, né? Então, os idosos brasileiros, eles têm uma tendência a ser um pouco menos escolarizados que o dos outros países. Nós temos apenas 9% dos idosos com alta escolaridade, com ensino superior, completo ou incompleto. Então, essa qualificação, buscar sempre aprender, existem algumas iniciativas de alfabetização para adultos e idosos, cursos de informática, que hoje o mundo atual é tecnológico, então buscar aprender, nunca parar no tempo. Então, conhecimento sempre, não só conhecimentos formais, como os próprios informais, através de convívio social, é importante para o idoso conseguir se inserir, conseguir manter sua destreza, habilidade mental e intelectual e conseguir vencer essas barreiras que existem de gerações, de novas tecnologias. O país precisa entender que eles são produtivos, que eles são importantes no processo do país. Completamente. São produtivos. Há uma tendência de diminuir a mão de obra jovem devido à grande aceleração do envelhecimento populacional. E é essa nova geração, essa geração de idosos atuais, que vai suprir esse mercado, que vai chegar. Então, é importante sim dar importância para a capacitação dessas pessoas. Doutora, o governo federal tem vários projetos de bolsa universidade, cotas. O idoso, ele tem esse benefício? Na verdade, não tem nada para o idoso específico, né? As cotas, as bolsas, elas são de uma maneira geral. É importante também. Acho que vai ter que ser um pouco mais específico. O que nós temos são as UNATs, que são as Universidades Abertas à Terceira Idade, que ainda são poucas no Brasil, mas são um núcleo bem interessante, porque é voltado justamente para uma formação dos idosos, para uma qualificação dos idosos, e aí já é algo um pouco mais voltado para essa população que às vezes teve um conhecimento menor, então precisa de uma atenção maior na hora do ensino, tem que ser um pouco diferenciado. Ok, doutora, a pauta está muito interessante, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Voltamos com o Olhar Empresarial e hoje a pauta é mercado de trabalho para a terceira idade. Doutora, há ainda barreiras no mercado de trabalho para a terceira idade? Sim, principalmente no Brasil. A grande barreira é a educação. A tendência mundial é de se contratar mais pessoas acima dos 65 anos, acima dos 60 para o Brasil, que idoso é considerado acima de 60, só que enquanto os países desenvolvidos, as pessoas com mais de 65 têm alta escolaridade, no Brasil a baixa escolaridade é o que predomina. Então, essa barreira de escolaridade vai ser ainda, durante um bom tempo, a principal.
em que vai impedir que as empresas consigam contratar, porque o grande foco das empresas é contratar acima dos 65 devido à qualificação e experiência dessas pessoas. Não interessa a empresa contratar pessoas não qualificadas. Então, a educação é que é o principal foco que se tem que ter. Doutor, e um processo seletivo? A idade, ela influencia no resultado? Infelizmente ainda influencia, ainda há o preconceito e ainda se tem muito a visão de que, conforme você vai envelhecendo, há um número enorme de doenças, então a empresa acredita que contratar este idoso vai trazer maiores encargos devido a ficar mais doente e precisar se ausentar. E ele não pode, no processo seletivo, fazer um questionário em que doenças você tem e, diante disso, escolher se vai ou não. Então, isso pesa na hora que eles escolhem. Agora, tem a questão, que tipo de ocupação é? Os cargos mais de confiança, em que são gerência, mais gestores, têm menos problemas com isso. Ao contrário, pelo fato de serem mais velhos, têm mais experiência ajuda. E escolaridade, aí vai ajudar, né? Agora, quando você pensa em trabalhos mais manuais ou trabalhos que exigem mais atenção, aí vai influenciar negativamente. Doutor, há uma invasão da terceira idade no mercado de trabalho. Como você avalia esse cenário? Bom, realmente uma tendência mundial. Com o envelhecimento populacional, haverá uma diminuição da mão de obra. Então, vai haver uma necessidade de se contratar pessoas e onde vão achar o mercado vai ser nas pessoas com mais idade, os maduros. Então, esse envelhecimento populacional, que cada vez é maior, mais acelerado, no Brasil ainda há uma quantidade de jovens significativa, mas o envelhecimento é muito alto, é bem acelerado. Então, vai haver sim essa necessidade, é uma tendência de se contratar, principalmente, como eu citei, os com maiores escolaridade. Isso daí é nítido, não só por causa da qualificação, o envelhecimento populacional e as dificuldades em relação à aposentadoria. Então, a previdência para pessoas com maior escolaridade se aposentar não é benéfico, porque o valor não compensa. Então, a renda extra, continuando a trabalhar, é melhor. Já o com baixa escolaridade, que já recebe um salário baixo, então, e o manual é mais pesado, afeta mais o seu organismo, então é mais preferível parar de trabalhar antes, por causa que aí receber aposentadoria chega a ser válido.